Boa noite, estamos aqui na nossa reunião de segunda-feira, dia 26 de maio de 2025, na nossa costumeira roda de conversas na última segunda-feira. E hoje nós vamos dar uma continuidade, quem esteve aqui quando o Alceni esteve aqui, né? O Alceni trouxe aquela questão da influência espiritual no caso do pensamento, envolvendo o pensamento. Hoje nós vamos falar, porque o capítulo 9 ele fala dessa influenciação dos espíritos na nossa vida. E hoje são do item 484 a 488, a afeição dos espíritos por certas pessoas. Então a 484 do Livro dos Espíritos, ela pergunta assim, Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam preferentemente a certas pessoas? O que vocês acham? Eu acho que sim. Sim. Quem acha que não? Então ele responde sim. Sabe quando o Alceni estava falando do pensamento, e a gente está sempre falando isso, falamos isso no sábado, quando você diz assim, existe uma questão de sintonia. Os espíritos, a resposta é assim, os bons espíritos simpatizam com homens de bem, ou aquelas pessoas que, não, como nós, né, ainda não somos aquele homem de bem lá do Evangelho, mas nós estamos nós estamos investindo em nós pelo conhecimento, né, buscando dentro da doutrina essa melhora. Enquanto que os espíritos inferiores afinizar-se-ão com espíritos que não estão interessados em melhorar. Aí eles vão, como diz aqui, homens viciosos ou que podem tornar-se viciosos, né? Então, a gente percebe que a afeição, ela tem muito a ver com o nosso comportamento. Lembra da questão, até anotei aqui, a questão 459, que é muito falada, né? Que ela fala assim, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta, muito mais do que imaginais. Quer dizer, a influência espiritual, ela é muito grande, muito forte. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Isso é muito louco, né? Sou dirigida por um espírito. Então, resta para nós a escolha. Que tipo de espíritos eu quero, né? Me dando informação, me dando intuição, direcionando na minha cabeça. E olha que às vezes a gente estamos num mundo difícil, numa atualidade difícil, e às vezes, mesmo nós queremos ser homens de bem, mesmo nós estamos envolvidos nessa ideia de ser melhor, nós temos pensamentos estranhos, esquisitos, temos uma coisa desordenada na nossa cabeça. Então, é preciso trabalharmos interiormente, estudando sempre para a gente perceber isso. Ninguém está livre. Aí, eu trouxe aqui, o Miramês é um espírito que foi psicografado por João Nunes Maia, tem umas coisas que o Chico trouxe, que era um nobre da Espanha, né? Filho de um português e de uma francesa. E veio para o Brasil em 1649. Ele gostava muito do país, tanto quando ele morreu, os índios beijavam a mão. Então ele tem uma obra muito interessante, que é uma coleção chamada Filosofia Espírita, que cada pergunta do livro, ele faz um textão, ele desdobra aquela pergunta. Eu gosto muito de Miramês, todos os livros dele são muito legais. E ele tem uma falange com vários outros espíritos que trabalham na falange dele. Então, dentro dessa coisa das afeições, ele tem assim, a afeição
é filha da afinidade, forças compatíveis que se entrecruzam. Então, veja bem, vamos pensar aqui, cada um pensando com si. Eu estou me afinizando com que energia? Eu estou me afinizando com que ideia? Eu estou me afinizando com que música? Nós já fizemos esse estudo das músicas, né? Com que filme, com que livro, com que pessoa? Tem aquele ditado antigo? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Quer dizer, com quem que nós estamos nos envolvendo? Isso é muito importante, né? Aí ele fala assim, vibrando na mesma faixa espiritual da vida. Esta é uma lei que mostra a justiça em todos os rumos da existência de todas as coisas e certamente comandando a humanidade inteira. Até o nome tem uma vibração agradável, afeição. Então, eu vou me afeiçoar a que tipo de energia? Senta aqui, tá frio, né? Eu vou me afeiçoar a que tipo de pessoas? Não é que eu vou me sentir melhor do que o outro, mas eu já não estou mais naquela questão, eu já estou querendo uma coisa melhor para mim. Isso é lei de progresso, né? Nós trilhamos nessa lei de progresso. Se queres conhecer a ti mesmo, olha os que estão ligados ao teu coração, que mais ou menos saberás quem és. É aquele ditado antigo. Isso aqui é uma coleção, são muitos livros, mas está tudo em PDF. Quem tiver interesse, é só botar comentário de Miramês do Livro dos Espíritos que aparece. Alguém quer comentar alguma coisa? Posso passar para o segundo, depois a gente... A vibratória ainda não. A gente percebe e pode remediar, pode safar daquilo, mas a gente não está livre. Hoje mesmo eu estava estudando, até comecei a ouvir uma música, até falei, Bira, aquela música você tem? E de repente me vieram pensamentos assim, hostis. Eu falei assim, sabe? Tô podendo não. Tô podendo não, sabe? Ó, tô estudando, tô podendo não. Porque nós somos envolvidos, né? Vão atrapalhar aquele estudo ali, né? Não é para ninguém ficar com medo, mas isso é natural. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? O que vocês acham? Pergunta 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral ou ela tem a ver com a matéria também? Exclusivamente forte, né? A face, o corpo. Tem muito a ver com a moralidade, mas exclusivamente fica... Pior que exclusivamente moral. Às vezes, as pessoas... Eu me recordei, quando eu li isso aqui, eu me recordei do livro do André Luiz, se não me engano, o penúltimo livro, O Sexo e Destino, né? Não sei se alguém aqui já leu. Ele era um cara lá que ele tinha uns comportamentos sexuais desequilibrados. E ele fazia algumas coisas bem erradas, né? Erradas no sentido da ética, do bom costume. E tinha um espírito que estava sempre do lado dele, sempre do lado dele. O que nós pensamos de antemão? Coitado, está sendo obsidiado. Mas ele não estava sendo obsidiado, eles estavam na mesma sintonia, eram coleguinhas, só que um não tinha corpo, não tem o corpo, mas tem todo aquele pretexto de fazer aquilo, vontade de fazer aquilo, necessidade desordenada de fazer, mas eu não tenho corpo, então eu vou me ajustar com quem tem, e fico lá. Tem até o livro do Simonetti, né, que o espírito está com um canudinho. É meio que assim, absorvendo aquilo. Hã? Não, porque eles são só afins, eles estão afins.
Ah. Sim, ele se atrai. Mas é uma obsessão permitida, vamos dizer assim. Obsessão no sentido de que ele está ali, né? Mas não foi esse espírito que transformou a criatura assim. Não foi ele. Não foi ele quem trouxe. Exatamente. Para ele, entenderam? Então, o que ele fala aqui é exclusivamente moral. A obsessão não pode ser também o espírito encarnado, desencarnado? Pode. São 5 tipos de E ele não é só de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado e auto-obsessão. São 5 tipos de obsessão. Engraçado que a parte intelectual ela não está atrelada à parte moral aí, né? Se você tem a intelectualidade, pode até te favorecer, porque aí você vai buscar o estudo, buscar o conhecimento, você começa, mas toda a questão é moral. Resposta do livro dos Espíritos, Kardec perguntou na resposta dos Espíritos. A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre é por afeição. E ele pode, a esta, misturar uma reminiscência das paixões humanas. Aí o Miramês, ele trouxe uma coisa interessante aqui. A verdadeira... É esse? Não. É esse. A verdadeira afeição é totalmente espiritual. E cabe ao afeiçoado distinguir o modo pelo qual encontra aqueles que lhe dedicam carinho. Ela se desprende de espírito para espírito, tomando a forma de amor para alimentar os sentimentos de maior expressão no centro da alma. Mas podem tomar outras expressões, né? A reminiscência das paixões humanas podem inspirar sintonia com a violência, pode causar distúrbio entre pessoas, sendo quase sempre prejudiciais a outros do mesmo caminho. Porque às vezes a gente, como os católicos falam, né? Tudo é o demônio que fez. Mas os espíritos também falam, mas é o obsessor. Eu sou agressivo, eu te xingo, não, mas foi o obsessor, naquela hora o obsessor. De verdade a gente tem que pensar assim, até que ponto, tudo bem, são eles que me guiam, mas que afinidade eu trouxe para que eles me guiassem? A gente tem que estar sempre fazendo reflexões, porque essas afeições, elas vão pela sintonia, só pela sintonia. Tem outra parte na parte, completar essa questão que você trouxe, espírito de concurso, tem uma frase que diz, não existe a responsabilidade do espírito. Isso. A gente não colocar a responsabilidade só nos espíritos, né? Que aí eu acabo me despindo da importância do meu livre-arbítrio, né? Da minha melhora, Vamos continuar errando? Vamos, porque de vez em quando a gente tropeça, escorrega na maionese, faz o troço errado, mas a gente tem que ter Por isso que é bom estar sempre lendo, sempre ouvindo, porque às vezes você vai na onda, é uma coisa sinistra. A coisa vai na onda, quando se percebe. Se você não faz uma higiene do que lê, do que vê, do que ouve, do que relaciona, você vai na onda e vai descendo aquele tobogã, assim. Veio lá te perturbar,
Porque ele está nessa energia, ele está nessa vivência dele. Ele vem querer te dar uma atrapalhada, ó. Mas era uma coisa tão... Eu nem repito, porque era uma coisa... Eu falei, que isso? Me poupe. Mas a Patrícia colocou uma questão bem sutil. Mas é. Às vezes mesmo numa roda de conversa, assim, tá conversando, tranquilamente, chega alguém falando alguma coisa, você acaba indo naquele pensamento, né, naquela onda ali. Sei lá, e depois quando você... meu Deus, mas como é que eu vim falar isso? Como é que eu vim, né, pensar desse jeito ali? Mas às vezes a gente até fala coisas interessantes, aí você pensa assim, gente, eu falei isso? Mas era uma coisa boa, porque você estava sintonizando com uma coisa boa. Assim, nem acredito que eu tive aquela resposta assim tão lúcida, tão boa, né? Enfim, tem. Aí a responsabilidade é de quem? É nossa. Também há aquela que vai aparecendo aquele tipo, como ela falou, sutilmente, né? Aqueles pensamentos assim desconexos, né? Vai chegando assim perto. Aí cabe a cada um, né? Vai entrar na sintonia ou não vai? Depende do momento também. Né? Tem que ser orando e vigiando, né? O tempo todo. Sempre. O Jô Soares é que fez isso. 487. Não, 486. Os espíritos se interessam pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Aqueles que nos querem bem afligem-se com os males que experimentamos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando não os suportais, com resignação. Olha que coisa. Ele vai ficar aflito, você está com um processo de um adoecimento. Ele vai ficar aflito não com o adoecimento, porque o adoecimento veio para fazer uma limpa no seu perispírito, nas suas questões do pretérito. Ele vai ficar infeliz se você não souber lidar com aquilo, reclamar, se revoltar com Deus. Né? Quando eu falo reclamar, é aquela reclamação dura, agressiva, porque às vezes você fala assim, Senhor, estou aguentando, me dá uma força, me ajuda, e chora com Deus, né? Tem até os salmos de lamentação, né? Senhor, por que me abandonaste? Aqui, salmo de lamentação. Mas você sabe que Deus está contigo, mas só que nós somos criaturinhas frágeis demais, né? E dor é uma coisa que incomoda, né? Desassossego, pensamentos, doença psíquica, são coisas difíceis. Então ele diz assim, quando não os suportais com resignação, porque estes males nenhum proveito têm para vós, e porque, nesse caso, sois como o doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. Isso, a nível objetivo, é uma coisa linda, né? Nossa, a doença, graças ao Senhor, obrigado, estou doente, ninguém faz isso, né? Você tem um diagnóstico difícil, ai, Senhor, obrigada por esse diagnóstico difícil, porque agora eu vou poder. Ninguém faz isso, a gente fica com medo, a gente fica aflito, né? Ficamos sem saber o que vai acontecer, isso vai dando angústia. Todos esses sentimentos, medo, angústia, aflição, faz parte do nosso momento, tem? Então vamos ver o que o Miramês falou. Pelos quais passamos reclamando. Somente os espíritos puros têm a tranquilidade imperturbável da consciência. Como nós não somos espíritos puros? Agora, olha só. Estamos rodeados de testemunhas espirituais que nos assistem e atraímos outras tantas pela sintonia dos nossos sentimentos. Olha que coisa louca. Nós atraímos pela nossa sintonia. Eu vou dar um exemplo meu.
Eu tive uma vida assim, envolvida com minha mãe, que tinha um processo respiratório muito sério. Já contei aqui, né? Cardíaco, respiratório. Então, ela tinha crises horríveis, com falta de ar, né? Fazendo com a asma que ela... E aí, falta de ar para mim me angustia muito. E teve um dia que eu peguei uma gripe muito forte, foi bem antes da pandemia, e eu comecei a ficar com falta de ar. Automaticamente eu fiquei nervosa, automaticamente eu fiquei ansiosa, automaticamente a falta de ar piorou. Aí eu lembro que a minha irmã falou assim, não pensa na falta de ar, senão você vai atrair um monte de espíritos que estão assim, angustiados com falta de ar, com coisa. E é uma verdade. Quanto mais você se aflige, então o que a gente tem que fazer nessa hora? A gente está passando mal, a gente está com dor, a gente está com dispneia. Faz o quê? Senhor, me ajuda. É a única coisa que a gente pode fazer. Senhor, me ajuda. Pelo menos, eu sei que de repente o mal físico não passará naquele momento. Mas o mal angústia, o mal medo, o mal pode manter a gente num equilíbrio. Uma oração é tudo. Devemos lutar não contra o mal, que não merece atenção nem desperdício de tempo, mas lutar na sequência do bem comum, aprimorando com as qualidades espirituais a árvore de amor que se encontra em nosso coração. Aí ele diz assim, os bons espíritos têm suas lutas no chão do planeta e ainda procuram inspirar os homens para torná-los bons também. Imagine você, já está um pouco melhor e alguém fala assim, olha, você vai ajudar aquele fulano. No livro dos Espíritos, na parte dos anjos guardiões, tem é belíssimo aquilo, né? Eles vão para a cadeia, eles vão para o hospital, e eles ficam ali, imagina a dificuldade e às vezes a criatura tão difícil que nós somos, né? Confia e melhora, confia e cura-te, confia e alegra-te no que estás fazendo e vivendo. Por que ele diz que precisamos confiar? Sem a confiança em Deus, seria muito difícil. Né? Seria muito difícil vivenciar as dificuldades desse planeta sem estarmos ligados a Deus. Podemos fazer uma provocação? Fala. Nesse contexto que a Fátima está trazendo, confiar. É difícil confiar. Mas como é que a gente faz? Eu sei que tem que confiar, mas como eu faço para confiar? Acho que cada um poderia dar a sua contribuição. A médica está retornando a nossa casa, se puder dar a sua contribuição aqui. Bem, confiança nesse contexto, né? Desafios, né? Eu falei que eu trabalho, né? Pode falar. E quando eu entro na enfermaria, eu converso com Deus e peço a Deus para me guiar. Né? É o hospital? Não, eu trabalho no JS. No JS, tá. E toda vez que eu entro na enfermaria, eu peço a Deus. Então aí eu confio. No meu trabalho, para terminar um dia bem. Essa parte que eu acredito que a confiança, né, esteja na oração. Você pensa aí, que me guie, que coloque as palavras certas na minha boca. Até porque as pessoas estão num momento difícil, né? Sim, por causa disso. Justamente por causa disso. Então aí eu confio em Deus, né? Para Ele me guiar e colocar as palavras certas na minha boca, que eu possa comportar aquelas pessoas que não querem. Uma coisa que eu falo, Paulo. Eu acho que a pessoa tem que confiar sempre. Se você tem fé, já é um caminho bem andado. Então, qualquer lugar que você vá, se você confiar em Deus, você também vai fazer uma viagem, pede ajuda, proteção. Acho que a confiança. Vai por aí. Deus. Porque confiar também é diferente de acreditar. Confiar, você tem que estabelecer um relacionamento íntimo. Exatamente. Às vezes as pessoas perguntam,
Você acredita, eu acredito, eu tenho fé, que é fé. É confiar, né? Acreditar. Confiar, você tem que ter um relacionamento íntimo com Deus, você vai adquirindo ao longo do tempo. Eu acho que confiar é diferente de acreditar. Confiança já, você realmente confiar, porque você já está entrelaçado. Você já tem um contato muito íntimo com Deus. Às vezes as pessoas ali num lapso de desespero, porque não tem aquele contato íntimo com Deus, aí quer se agarrar, não, ela acredita em Deus. Ela vai acreditar em Deus, claro, agora confiar, não manter aquele contato um contato ao longo da vida dela. Um pouco complexo isso para mim. Eu também acho que o que a Ana está falando não é ausência de medo, né? Não é ausência de angústia. Você pode estar com medo, você pode estar angustiado, você pode estar aflito, mas você confia. E vai passar. Tanto que você pede ajuda. Tanto que você pede ajuda. Mas eu acho que a pessoa também tem que fazer a sua parte, né? Pedir, vou pedir, mas tem que também fazer a sua parte. Vou fazer uma viagem. Vou a 200, o problema é de Deus, eu pedi. Aí tá de abuso, né? Tem que fazer a nossa parte. Aí você tá com aquele assim, corre, no banco de trás. Falou, bora, Augusto, corre. Eu acho que confiar é entregar. Você entrega naquele momento tal. Como é que era aquela música? Aquela coisa, eu entrego, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Mas essa postura de você entregar, confiar, isso é uma conquista também nossa. Aquilo que você não pode mudar, normalmente a gente muita coisa a gente não pode mudar mesmo. Entrega, porque só Deus vai poder, de alguma maneira, te dar coragem, te dar força para que aquilo seja transformado, transmutado. Entregar é aceitar e entregar, né? Muitas das vezes nossos Agora, objetivos. parece que é fácil, né? A gente vai atrás do nosso objetivo, nossos sonhos, a gente faz tudo, luta tudo, mas tem hora que você já fez tudo e tem que esperar a providência de tempo. Não tem jeito. Quase nada da nossa. Questão 487. Qual a natureza do mal que faz os espíritos mais se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Henrique sabe. Vosso egoísmo, vossa dureza de coração, tudo deriva daí. Eles se riem de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Regozijam-se com os que têm, por efeito, abreviar vosso tempo de provação. Sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de alcançar um estado melhor, os espíritos se afligem mais pelos nossos males morais, que nos afastam deles, do que pelos males físicos, que são passageiros. Passageiros para a gente, às vezes, é tão longo, né? Os espíritos pouco se incomodam com as desgraças que atingem apenas nossos ideais mundanos, como fazemos com as mágoas pueris das crianças. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de progresso para nós, considera-as como crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos de um amigo. Porém, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, ele os aprecia de maneira diversa da nossa. E enquanto os bons reerguem nossa coragem, no interesse do nosso futuro, os outros nos levam ao desespero visando comprometê-lo. Então, até nesse momento a gente precisa fazer a boa sintonia, né? Um bom momento de sintonia. Aí o Miramês, ele fala uma coisa interessante aqui. Qual é esse?
males, sejam de ordem moral ou física, são forças que têm o poder de nos acordar para as realidades da vida, destinando-nos, com isso, à maturidade da alma. Às vezes, uma determinada pessoa passa por uma enfermidade e como nós não temos olhos de ver, assim, lá na frente, só Deus o tem, no momento a gente acha assim, mas que absurdo, a pessoa ali, o que a gente ouve? A pessoa é boa e está doente, né? Só que nós não temos, às vezes a pessoa tem uma enfermidade que vai livrá-la de uma coisa muito pior moralmente. Muito pior. E às vezes eu pensava, quando eu tive que lidar com uma situação parecida, eu falava assim, Senhor, eu tenho total entendimento que isso é puro aprendizado e que está livrando de uma situação muito pior. Eu tinha essa... Mas às vezes as pessoas não têm e ficam aflitas demais, né? Por que eu? É verdade. Por que eu, gente? Por que comigo, né? A minha sogra falava assim, mas isso não dá em poste. Ela teve um câncer tão difícil, né? Ela ia ter 3 meses de vida, teve 6 anos. Mas ela, tadinha, a bichinha sofreu pra caramba, mas nunca vi a bicha reclamar. Aliás, eu já falei aqui, minha mãe, minha avó e minha sogra. 3 pessoas, mulheres maravilhosas. Nunca vi ela reclamar, só no final que ela falou assim, eu tô tão cansada, porque é uma doença maldosa, né? Mas não tinha. Aí ela ficava assim, eu pra onde? Vai acontecer o que comigo? Tadinha, ela ficava assim comigo. Eu falei, não, você vai ficar bem. E ela, graças a Deus, está bem, que eu já tive com ela. Graças a Deus. Os espíritos que se preocupam com os nossos males morais ou físicos ainda não alcançaram a tranquilidade da consciência. Exemplo, você tem uma mãe, um pai, você fica assim, mãe, eu tô doente, me ajuda. Ela vai ficar aflita, como a gente vê naquele livro do André Luiz, né? Ai, mas eu tô aflito porque eles estão lá, eu tô aqui, mas eu não consigo me concentrar aqui porque eles estão lá, chorando, porque eu parti. Esses espíritos ainda não são os espíritos elevados, porque nós somos assim, né? Ficamos preocupados com tudo e com todos. Mas isso tudo faz parte da nossa jornada. E a última, para a gente terminar, ele fala assim, nossos parentes e nossos amigos que nos precedem na outra vida, isso tem a ver mais ou menos com isso, né? Que eu falei agora. Tem mais simpatia por nós do que os que são estranhos. Sem dúvida, e frequentemente vos protegem como espíritos conforme seu poder. Porque a gente não tem esse poder, né? Então, o que ele coloca aqui? Que nós estamos nesse processo com dificuldade de afinidade. Aqui, ó, a confluência da luz de Deus. Não, toda falta é passageira e que dentro de todos há felicidade. De todos nós vamos conseguir esse equilíbrio, todos nós estaremos bem. A confluência da luz de Deus nos atinge na proporção que merecemos. Ninguém fica às margens de suas bênçãos. Então, de verdade, todos nós estamos trabalhando, e o Evangelho repete muito essa palavra, no esforço, porque todos nós passamos por dificuldades, passamos por dores, por dissabores, mas o importante é entender que todos nós estamos num processo de melhora. Todos nós, de alguma forma, buscamos uma transformação. É como se nós estivéssemos, nós, espíritos inferiores, lagartinha que somos, espíritos inferiores no sentido, não é no sentido de ruim, é no sentido de que naquela escalada nós estamos ainda aqui, ó, começando no maternalzinho. Nós estamos lá no maternalzinho, bebezões que somos. E nós vamos crescer. Então é como se a gente estivesse com uma lagartinha. O que acontece com aquela lagarta felpudinha? O que acontece com ela?
ela vai entrar num casulo e vai ficar ali. E não adianta apressar esse casulo. Tem uma história daquele livro, é um livrinho gostosinho, tem umas histórias bonitinhas. Não, não é esse não. O João foi sorteado, o livro? Tem.